mas já lhe cumprimentar e abrir espaço para o senhor fazer uma pergunta para o doutor Mario Marra, que é nosso advogado técnico aqui, que está dando esses esclarecimentos. Seja bem-vindo, pastor. Antes de tudo, boa tarde. Sempre é um prazer estar conversando com você, aos demais convidados, e dar esse espaço para o movimento de ação política falar um pouco a respeito desse tema que é a aproximação da igreja com o Estado. Bom, a pergunta vai para o pastor Fábio. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a minha participação no Fuxico Gospel durante uma entrevista com alguns pastores, onde nós falamos sobre o caso do pastor Silas Malafaia, a investigação que houve, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, sobre os áudios vazados do pastor, sobre as falas dele. Esta semana eu fui convidado pela equipe do Fuxico Gospel para participar de uma sabatina com alguns pastores, do qual eu era o entrevistador, o intermediador ali, junto com Isael, que é o proprietário ali do Fuxico Gospel. E aí um dos convidados acabou entrando, eu já havia falado que eu apoiava o pastor Silas Malafaia como pastor, como líder evangélico, eu tenho um grande respeito por ele. E na hora da pergunta, se você observar no vídeo, Isael fala, pastor, faça a pergunta para o advogado, mas ele faz a pergunta para mim. E eu respondi, olha, nem precisava responder aqui porque eu sou entrevistador, mas vou dar minha opinião e acabei falando ali sobre a minha visão, o que eu acho do pastor Silas Malafaia, e isso acabou gerando aí uma reverberação nas redes sociais. O Zion gravou um vídeo rebatendo, discordando da minha fala, e eu vou colocar esse vídeo aí da minha participação para você assistir e colocar aqui nos comentários a sua opinião. A pergunta vai para o pastor Fábio, que ele disse que apoia o Silas Malafaia na questão dele, ou condição dele, posição dele de pastor, está metido nessa encrenca e jogando a igreja em cima disso também. Bom, eu gostaria de saber do senhor se o senhor apoia também nele o fato dele dizer que ele tem um chamado profético, dado por Deus, de ser a voz política dentro da igreja. Pastor, muito obrigado pela pergunta, obrigado aí, parabéns pelo trabalho, pelo que o senhor vem desenvolvendo, tá? Bom, primeiro que isso aqui não é um debate, tá? O objetivo aqui é perguntar ao advogado, eu estou aqui como entrevistador, mas já que o senhor me fez a pergunta, muito obrigado, eu vou responder. O advogado, nosso advogado aí, Mariel, né, ele falou que é muito difícil você separar a pessoa, Silas Malafaia, do pastor e do homem, né, o militante. As pessoas não conseguem separar, né? Mas eu apoio o pastor Silas Malafaia porque, primeiro, eu sou um admirador dele, eu cresci assistindo, ouvindo, eu sei da importância dele para a evangelização no Brasil, os trabalhos que ele sempre desenvolveu, as cruzadas, programa de televisão, eu cresci assistindo o pastor Silas Malafaia. Sobre essa visão política, ele tem todo o direito de se manifestar, a lei dá esse direito a ele, como Silas Malafaia, se manifestar. Agora, ele dizendo como uma voz profética, ele se coloca numa condição de voz profética, e eu acredito que sim, porque Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer esfera da sociedade, como Deus pode usar um médico, como Deus pode usar um advogado, e ele se coloca como uma voz profética dentro da política, e ele é um representante dos evangélicos. Então, se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, nós temos diversos homens da Bíblia Sagrada que eram da política, que sempre se envolveram, governadores como José, Daniel. Então, eu enxergo ele assim, como um Daniel, enxergo ele como um José. Então, eu apoio, sim, o pastor Silas Malafaia, e acredito ele como uma voz profética. Ele é muito importante, ele é uma voz dentro dos evangélicos. E existem vários pastores no Brasil, nós temos vários pastores. E o Silas Malafaia é um pastor que se destaca na área da política. Eu não vejo ninguém defendendo a igreja, o posicionamento da igreja, como ele tem feito. Então, por isso que ele tem se levantado como uma voz profética. Agora, ele não é perfeito. Isso não quer dizer que a gente concorda com ele 100%. Mas eu sim o vejo como um homem de Deus, o admiro e eu sei da importância dele. Porque olha só o que tem acontecido no Brasil, a gente observa uma perseguição entre líderes cristãos, entre também a direita, numa medida desproporcional com a esquerda. Se tivesse a Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, a PGR, com essa mesma ênfase que eles têm em procurar descobrir a vida de Bolsonaro, da direita, como do pastor Silas Malafaia, com outros da esquerda, beleza. A gente não poderia questionar, porque é a lei no Brasil que funciona. A grande questão é que a lei no Brasil funciona para alguns e não funciona para outros.
né? Não sei se eu acabei misturando aí a situação, mas sim, eu reconheço o pastor Silas Malafaia e a importância dele como representante dos evangélicos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos grandes líderes. Por exemplo, meu pastor Galdino Júnior, que hoje é até aniversário dele, mandar um abraço para ele. Temos aqui o bispo Samuel Ferreira, temos aqui o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nós temos aqui o bispo Edir Macedo, por exemplo, da Universal, mas nenhum deles tem a potência na voz como o pastor Silas é. Por quê? Porque esses outros líderes foram chamados para outras áreas. E o pastor Silas Malafaia para dentro da política. Mais uma vez, e para finalizar aqui, que eu falo muito, sou entrevistador, comunicador, locutor, eu gosto de falar muito. Só para finalizar, não digo que eu concordo com ele 100%, mas eu respeito, admiro e eu sei da importância que ele tem para nós evangélicos. Maria Marra, você como pastor, como advogado, e certamente leu o relatório da Polícia Federal sobre o envolvimento do pastor Silas Malafaia em tudo isso. Depois de ter lido esse relatório, o pastor Silas ainda te representa como pastor? O Israel, eu até peço licença aqui novamente para discordar do pastor Fábio, mas o Silas ele não me representa como evangélico. Só pontuando aqui, não odeio, mas eu não tenho ele como meu representante. Ele pode representar um setor, né, dos evangélicos, tem ali o seu grupo, né, mas ele não é uma voz unânime dentro do segmento evangélico brasileiro, né, e depois de tudo isso que a gente está vendo, até mesmo áudios, que eu lamento muito por aqueles áudios que foram expostos do pastor Silas, uma fala absolutamente mundana, para dizer o mínimo, né? E lamentável isso vindo de um líder religioso que usou palavras chulas, né? Enfim, isso não deveria ter acontecido. Gente, eu preciso finalizar com vocês dois para seguir com o pastor Daniel, mas eu vou dar a tréplica, óbvio, para o pastor Fábio Filho. Fábio, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, aí. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Eu só vim aqui para fazer pergunta e intermediar com Israel, mas eu gosto também da polêmica, eu gosto do debate. Como eu disse, eu não concordo 100% com o pastor Silas Malafaia, né? Mas talvez o pastor e advogado diz assim, ele não me representa, ok, mas ele representa a maioria dos evangélicos. Hoje ele é a principal voz. A controvérsia. Não, mas cara, no entanto... No chat aqui é controvérsia. É 3 contra 1 aí, hein? Mas beleza. Mas eu acho assim, não concordo, eu acho que as palavras dele também, concordo com o senhor, palavras chulas, me incomodou como um cristão, né? Até o pastor Marco Feliciano disse assim, eu quase soltei um palavrão. Gente, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, assim, você tem que ser a mesma pessoa no púlpito, no WhatsApp, no particular. Então, assim, por isso que eu falei, ouvindo os áudios do pastor Silas Malafaia, eu fiquei muito incomodado como um pastor, como um cristão. Eu acho que esse não é o linguajar de um pastor evangélico, tá? Só que tem um adendo, não é defendendo ele. A gente sabe que cada estado do país tem o seu linguajar. Pelo que me parece, a galera do Rio de Janeiro, posso estar enganado, eles é mais descolado, assim, tem um vocabulário diferente de outros estados. Não, vai dizer que é por causa do sotaque, faz isso não, pessoal do Rio de Janeiro é um vocabulário diferente aqui de São Paulo e de outros estados, tá? Então, assim, no nível Brasil, na minha opinião, impactou e de forma negativa do pastor Silas Malafaia, tá? Mas é isso. Obrigado, Israel, pelo convite. Obrigado, pastor Daniel. Estarei acompanhando aqui a continuidade dessas entrevistas. E o doutor aqui, advogado, pastor, muito obrigado também, gente.